Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 13, na nossa aula 14, capítulo 13, né? Já passamos da metade dos capítulos do Apocalipse. Gostaria só de lembrar, né, irmãos, que às vezes a gente não entende muito os simbolismos, mas procure aplicar isso para você mesmo, né? Para a sua vida. Tirar ensinamentos para a sua vida desse capítulo, enfim, de todas as escrituras, ok? Então não esqueçam só de compartilhar, de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, né? E divulgar, né, a Central das Escrituras para os membros da sua ala, os seus familiares, para que possam prestigiar esse esforço que esses irmãos fazem, né, para termos esse canal Central das Escrituras. Então vamos lá, a nossa aula de hoje é o capítulo 13, aqui João. Então ele vê bestas de aparência feroz e que representam reinos terrenos degenerados, controlados por Satanás. O diabo realiza milagres e engana os homens. E essa introdução que eu coloco aqui é o que está lá na nossa Bíblia, né? Na Bíblia que a igreja usa, né? De João Ferreira de Almeida, tá? Na Bíblia oficial que a igreja usa, ok? Então, essas bestas são reinos, né, que podemos identificar ou não, mas estamos vivendo hoje, nesses dias, né, que parece que estamos no meio de tudo isso, né, vivendo, e a gente já pode vislumbrar algumas coisas que estão acontecendo e que fazem parte desses últimos dias e do Apocalipse. Então, no verso 13, 1, diz assim, eu vou usar a versão inspirada, tá? E eu vi outro sinal, a semelhança dos reinos da terra. Aí fica claro que são os reinos da terra. Uma besta subir do mar, e ele se deteve sobre a areia do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então fica muito claro que são reinos, né? Não sabemos como identificar exatamente quais são os reinos, mas são reinos e a gente pode vislumbrar hoje com os acontecimentos que estão aí à nossa vista, né? Deixa eu só abrir aqui minha ajuda, né? A besta, interessante, ela não representa o mundo todo, mas somente reinos selecionados. Essa besta, então, representa reinos e organizações que se opõem aos princípios cristãos, que se opõem aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo e do próprio Salvador. Ok? Então, essa é uma maneira de nós identificarmos quais são esses reinos. Tá? Eles estão a serviço do inimigo para destruir, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Destruir tudo que é bom e tudo que realmente leva as pessoas a Cristo. Ok? O mar, na linguagem simbólica das Escrituras, o mar pode significar uma massa de povo, uma grande quantidade de pessoas, como na linguagem popular, um mar de gente. Tá? Então não sabemos por que ele usou essa expressão, mas talvez significando isso, né? E as areias do mar, em muitas escrituras, as areias do mar são também usadas para representar pessoas, né? Lembra que Mormon, falando das Américas, disse: o povo era quase tão numeroso quanto as areias do mar. Então parece que é um povo muito numeroso e desse povo está surgindo esses reinos, né, que estão em oposição ao Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que o número 7, né, tendo 7 cabeças e 10 chifres, o número 7 representa uma totalidade, uma plenitude, e o número 10 é uma parte do todo, significando muito poder, mas não todo o poder. Significando que esses reinos têm muito poder, mas não todo o poder. E sobre a sua cabeça os nomes de blasfêmia, um dos objetivos da besta e dos servos de Satanás é zombar e destruir tudo que é bom e sagrado. Né? Para esse propósito usa de blasfêmia. Blasfêmia é tudo que ofende a Deus e tudo que é sagrado. Né? Isso é blasfêmia.
é ofender a Deus e aquelas coisas que são sagradas, tá ok? Então essa é uma maneira que nós podemos identificar alguns desses reinos à medida que eles forem surgindo. O verso 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Interessante, né? Tem ali a imagem, né? É uma besta que tem um pouco do leopardo, um pouco do urso, um pouco do leão, né? E o dragão, que é o inimigo, né? Deu poder e o seu trono e grande poderio, né? Então, continuando, né? E eu vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, ok? Nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, né, ele identifica realmente na página 284 o dragão como o próprio inimigo, ok? Essas cabeças, como as cabeças representam reinos, né, aparentemente um dos reinos ou sistemas de governo é ferido de morte, mas não morre, pois sua ferida foi curada provavelmente pelo dragão ou Satanás. Uma de suas cabeças, um reino ou sistema de governo, parece ter sido destruído, né? Ferido de morte, mas é curado ou recupera o seu poder, e toda a terra se maravilha disto e começa a seguir os ensinamentos da besta. Este reino, filosofia ou sistema de governo não prega o que é bom e honrado. E por isso é fácil reconhecer essa besta comandada pelo diabo. Basta ver qual reino ou sistema de governo ataca tudo que é bom e sagrado. Ataca a família, a moral e procura destruir o arbítrio dos homens. Isso é muito importante, irmãos. Um dos motivos da guerra dos céus foi que Satanás queria destruir o arbítrio dos homens. E Deus não permite isso e nunca vai permitir isso. Faz parte do plano eterno do Evangelho, são leis eternas, o arbítrio. Porque sem o arbítrio não tem como haver progresso, não tem como haver escolhas, não tem como mostrar se a pessoa é boa ou má, ou uma coisa é boa ou má, ok? Então, foi por esse motivo, né, que Satanás foi expulso da presença de Deus. Então, lembra, esses reinos, eles não defendem nada que é bom. Eles programam, ou sistema de governo, ou sistema de pessoas, né, que se agrupam para tentar destruir tudo que é bom. No verso 4 diz: E adoram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O elder Bruce R. McConkie, ele diz assim: quem que adora o diabo? Ele faz uma pergunta. E uma reação imediata e superficial é: porque ninguém, ou ao menos quase ninguém. Mas após madura reflexão, leva-nos a constatar que apenas a verdadeira adoração a Deus, que consiste em guardar os seus mandamentos e imitar os atributos e características que ele possui. Então, seguir um caminho sem Deus, de rebelião contra a verdade, alegrar-se com a iniquidade, preste atenção nisso, alegrar-se com a iniquidade e viver vidas carnais e impuras é, em resumo, adoração ao diabo, a Satanás. Este poder parece que será tão grande e arrebatador que será quase impossível resistir, ou melhor, só os poucos seguidores reais de Cristo resistirão ao poder da besta. Pare um pouquinho e reflita como está o nosso mundo hoje, né? Parece que tudo leva para a destruição de tudo que é bom. E só os poucos reais seguidores de Cristo resistirão ao poder da besta. Imagino a aflição do nosso profeta, presidente Russell M. Nelson, com tudo o que está acontecendo, e essas coisas afetam a igreja também, afetam os membros da igreja. E nesse discurso da última conferência, né, Pensar Celestial, se a gente estudar esse discurso, eu acho que precisa ser estudado bem a fundo. Só um profeta de Deus poderia, em 15 minutos, 2 páginas, no tamanho 11,
tamanho 11, né, das letras, poder resumir o Evangelho tão bem, né, e nos dando uma visão de que a gente é que vai escolher para onde que a gente vai. Se a gente quiser ir para o reino celestial, nós precisamos começar a pensar celestial agora. E nos tornar esses poucos seguidores de Cristo que resistirão ao poder tão arrebatador desses últimos dias. No verso 5 diz: E deu-se-lhe boca para falar grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para assim fazer durante 42 meses. Provavelmente, irmãos, a besta usará de sinais e mentiras para desviar a adoração a Deus, para que as pessoas adorem a besta, ou o sistema que a besta quer implantar, né? E ao dragão, que é o diabo. Dizendo que as escrituras são coisas antigas e ultrapassadas. Parece que nós já temos visto isso, né? Pessoas querendo dizer que a Bíblia não é mais uma referência de moral. Eis algumas armas previstas por Nefe que Satanás usaria. Lembra? Nefe teve a mesma visão que João. Só que o Senhor não permitiu que ele escrevesse tudo. Mas algumas coisas ele sinalizou, ele disse: E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera, tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Eis que outros ele lisonjeia, dizendo-lhe que não há inferno, e diz: Eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhe sussurra aos ouvidos, até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Está lá em 2 Nefe 28. Esses 42 meses, parece que a besta vai exercer o poder por um tempo determinado, onde a iniquidade do mundo será muito grande. O número 42 meses, 1260 dias, talvez nesse caso não deva ser usado de forma literal, mas como um tempo determinado e limitado pelo Senhor. No verso 12, 5, que a gente já estudou, né, o profeta Joseph Smith corrigiu os 1260 dias para anos. Se for esse caso aqui, então pode ser 1260 anos. Não está clara essa conexão, mas o importante é saber que a besta terá poder por um tempo limitado e finito. E os santos de Deus sairão vencedores no final. Isso que é muito importante, irmãos. A gente entender que os santos de Deus serão protegidos, mesmo que o Senhor tenha que descer fogo dos céus, como diz a Escritura. Claro que alguns, às vezes, podem perecer e ser levados, como a gente viu ao longo da história, né? Muitos justos pereceram, mas para que os iníquos pudessem também ser condenados. Ok? Vamos à frente, o verso 6. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A besta agora ataca tudo que é sagrado. Ao próprio Deus ela ataca. Seu nome, seu templo, os seres celestiais. A besta se opõe a tudo que é bom e tenta conseguir para si mesma honra e respeito, que deve ser dado a Deus. Ok? Não temos muito o que comentar nesse verso, né? No verso 7, e deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Esse verso é importante, irmãos. Um dos aspectos que podemos avaliar aqui é que o Senhor permitiu que Satanás fizesse guerra aos santos no meridiano dos templos e os vencesse parcialmente. Lembra que a pressão foi tão grande que a igreja teve que ser retirada, como a gente já estudou lá no verso capítulo 12, né? O Senhor retirou a igreja, né, e levou ela para o deserto, como a gente viu. Então, fazendo muitos mártires e forçando a igreja a ser retirada e reservada para os tempos da restauração. E nos tempos da apostasia, Satanás reinou quase que absoluto. Desde aquela época, né, a gente chama isso Idade das Trevas. Satanás reinou praticamente absoluto, né, sobre a terra por um tempo. Mas a restauração rompeu esse ciclo de trevas, como foi predito pelos profetas.
Essa guerra, irmãos, continua nos nossos dias, onde a besta terá poder de atacar os santos e todas as nações da terra. Com certeza, quando todas as nações são atacadas, os santos também são, porque vivem nas nações, pois estão em quase todas as nações da terra. São poucas as nações em que a igreja não está presente. E também outras pessoas que procuram seguir o evangelho de Jesus Cristo. Mas, pelo que lemos nas Escrituras, as palavras dos profetas, os santos que forem fiéis serão protegidos desses ataques. Mas mesmo se alguns forem fisicamente vencidos, se tornarão mártires, por amor ao nome do Salvador. Mas é preciso estar atento, orar sempre para não caíres em tentação, diz a Escritura, e não perderes a tua recompensa. E para que o ser maligno não tenha poder em vós e não vos remova do vosso lugar. Olha que importante isso, né? Nós não podemos deixar que Satanás entre na nossa vida para nos remover do nosso lugar de um santo fiel, de um seguidor de Jesus Cristo, do evangelho dele. E o Senhor então nos alerta: vigiai, porque o adversário espalha seus domínios e as trevas reinam. Isso está lá em Doutrina e Convênio. Né? Estamos vendo isso, né? Nos nossos dias. Então precisamos vigiar, né? Porque o adversário espalha seus domínios. Talvez alguém pergunte: por que o Senhor permite, né, que Satanás exerça tamanho poder? A resposta é simples. Ele permite em virtude da lei do arbítrio e pela maldade que há nos homens, que ouve mais o diabo do que a Deus, dando por isso poder ao diabo. Satanás usará esse poder para influenciar todas as nações e governantes do mundo, tentando fazer com que seu plano seja executado na terra. Uma das principais armas que ele usa é a diminuição da liberdade e o arbítrio dos homens, fazendo-os escravos do pecado, filosofias e mesmo de governos autoritários. Tempos atrás, em um grande discurso na Conferência Geral sobre Liberdade e como hoje ela é ameaçada, o presidente Ezra Taft Benson nos avisou dizendo: eu não sei se alguma vez houve um momento na história, isso foi em 1965, hein? Um momento da história da humanidade quando o maligno estivesse tão determinado a tirar do homem a sua liberdade. Lembra-se, quando nós pecamos, somos escravos do pecado. E naquela ocasião, irmãos, a primeira presidência da igreja advertiu os santos, dizendo assim: Satanás está fazendo guerra contra toda a sabedoria que veio dos homens, que veio aos homens através das eras de experiência. Ele está tentando derrubar e destruir os próprios fundamentos sobre os quais a sociedade, o governo e a religião se baseiam. É por isso a igreja faz muito trabalho com outras igrejas a respeito da liberdade religiosa, que ela pode ser tirada da gente muito facilmente. Ele diz, ele planeja destruir a liberdade econômica, política e religiosa, e criar em seu lugar a maior e mais difundida e mais completa tirania que já oprimiu os homens. Ele está trabalhando tão bem e disfarçado que muitos não reconhecem nem os seus métodos. Sem saber, as pessoas estão sendo instadas por caminhos que só levam à destruição. Satanás nunca antes teve um controle tão firme sobre esta geração como tem agora. Isso foi uma mensagem da primeira presidência, lá no começo do século, 1942. Imagine agora como estamos, né, vivendo essa situação. No verso 8, a Escritura diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Deixa eu só achar aqui. A influência da besta, irmão, será tão grande que quase a totalidade das pessoas da terra a adorarão, mesmo sem, às vezes, saber. Ok? Essa adoração inclui tudo que colocamos como prioridade em nossa vida, em detrimento a Deus, ao seu reino na terra.
Pode ser poder do dinheiro, bens materiais, estudo, a filosofias ou qualquer outra coisa que afaste as pessoas de Deus. Irmãos, nunca houve tantas pessoas que se declaram ateus no mundo hoje do que em qualquer outra época. É um reflexo disso. Sobre o livro da vida, a gente já falou, né, irmãos, que é o livro onde estão escritos os nomes daqueles que estarão no reino celestial. Tá? Se os irmãos podem voltar numa aula, no capítulo 3 a gente falou sobre isso. E o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, todo mundo sabe, né? Que é o Salvador Jesus Cristo, que foi morto, sacrificado para poder nos salvar. Ok? Não precisamos comentar muito sobre isso. Né? Então essa escritura, esse verso fala sobre isso. Nos versos 9 e 10 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. Ok? Se alguém levar em cativeiro irá. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. A virtude das perseguições e aflições que os santos enfrentam e terão que enfrentar, às vezes essas perseguições, irmãos, são veladas, né? Às vezes é um emprego que a pessoa não consegue, às vezes amizades que as pessoas perdem, tudo isso é um tipo de perseguição, né? Haverá necessidade de termos paciência, fé e perseverança. Alma ensinou: não obstante, o Senhor julga conveniente castigar o seu povo. Sim, ele prova a sua paciência e fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia, e assim foi com este povo. Está lá em Mosias 23 isso. Quando Joseph estava preso, né, o profeta Joseph, injustamente lá na cadeia de Liberty, o Senhor lhe exortou sobre as aflições, dizendo assim: se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. E acrescentou que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O presidente Nelson citou no seu discurso essa escritura, esse evento, né, do profeta Joseph Smith. E ele estava passando por um período de provação, mesmo sendo um profeta de Deus, também tem as suas provações, ok? Ninguém está isento. E acrescentou que todas as coisas servirão de experiência para o seu bem. Principalmente, irmãos, nesses que são os últimos dias. Temos visto vários dos apóstolos, os profetas têm falado sobre que estamos nos últimos dias, realmente. Será necessário ter muita paciência para suportar toda a iniquidade e ver as armadilhas e artimanhas do diabo que anda em derredor, né, como diz a Escritura, bramando como leão, buscando tragar a quem possa. Está lá em 1 Pedro 5,8. Nesses momentos, precisaremos usar a fé e o testemunho que temos armazenado ao longo da jornada no Evangelho de Jesus Cristo e seguir o conselho de Pedro que diz: sede sóbrios, vigiai. Né? Esse sede sóbrios é não se embriagar com as artimanhas do diabo, né? Que às vezes são tão bem elaboradas que enganam até os justos, até os santos. Então precisamos estar atentos. E o Senhor exorta: orar sempre para não cairdes em tentação e não perderdes tua recompensa. Aqueles que levam os homens para o cativeiro do pecado, eles mesmos se tornarão cativos do inferno. Aqueles que mataram os santos, eles mesmos serão mortos espiritualmente pela palavra de Deus. Perseverar e esperar com paciência e fé trará recompensa aos santos de Deus. Então, irmãos, precisamos nessa época ter paciência e fé. O presidente Nelson já também nos alertou que precisamos ter a influência do Espírito em nossas vidas, senão a gente não vai suportar. Ele disse isso numa das primeiras conferências em que ele foi chamado como profeta de Deus. Lá no verso 13 diz assim: e vi subir da terra outra besta. Agora é outra besta. Aquela primeira besta, agora é uma outra. E tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro e falava como o dragão. Interessante, né, irmãos? João agora ele vê outra besta, e a primeira vinha do mar, e esta vem da terra, e tem o mesmo mestre, Satanás, o diabo. Parece que ele está querendo descrever que a influência estará tanto no mar quanto na terra, significando toda a terra.
Tá? Então esta besta também exerce seu poder sobre reinos e nações e também sobre pessoas. Interessante que a besta tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas não chifres de cordeiro, semelhantes, mas não de cordeiro, querendo parecer inocente e inofensivo. Parece que a besta quer imitar o cordeiro de Deus, mas é o oposto do cordeiro de Deus, pois seu mestre é o diabo. Ok? Então, parece que ele vai querer dar uma forma de religiosidade, uma aparência, mas na verdade é um lobo em pele de cordeiro, como a gente diz, né, na expressão. E diz ali, falava como o dragão. Apesar de querer parecer inofensivo, como o cordeiro de Deus, esta besta é um representante de Satanás e fala das coisas de seu mestre. Destes o Salvador falou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas. Né? Daí que saiu. Né? Mais interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Talvez aí que vem, né, essa expressão, lobo vestido em pele de cordeiro. Ok? Então, temos que estar atentos. Por isso que eu falei lá no começo, precisamos aplicar as escrituras a nós agora pessoalmente, sem tentar descobrir quais são os reinos, mas aplicar a nós, a nossa vida, para que a gente possa ser daqueles que permanecem. Verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A primeira besta tinha poder e grande autoridade dados pelo diabo e exercia seu poder sobre toda a terra e, portanto, a ponto de temerem enfrentá-la, como a gente já viu. A segunda besta tem esse mesmo poder. Essa segunda besta ela promove uma adoração à primeira besta. Como essas bestas estão relacionadas ao domínio das nações da terra, parece que são 2 poderes relacionados, né? O primeiro poder foi ferido de morte, mas não morreu. E o segundo poder é derivado do primeiro, tendo apenas uma nova roupagem. Mas prega as mesmas coisas, ou seja, atacar tudo que é de Deus, tudo que é bom, amável, moralmente correto. Essas bestas está por trás, né, o comando é de Satanás. Exerce seu poder sobre dinheiro, mídia, educação, governos, religião, promovendo guerras e imoralidade de todo tipo, ao se destruir a moral cristã de um povo, cujo efeito principal é a destruição da família, se torna um povo fraco e facilmente manipulado e, por fim, escravizado pelo diabo, que, segundo Néfila, diz assim, engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Cuidado, então, irmãos, para que a gente não caia, né, nas armadilhas que esses poderes malignos que estão nos nossos dias hoje a nos atormentar. Versos 13 e 14, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. O Bruce Macon, que ele diz assim, ó, o grande imitador é capaz de cegar os olhos e enganar os corações e colocar seu próprio selo de verdade em falsos milagres, suas filosofias contraditórias. Assim, aqueles que se colocam inteiramente à sua disposição têm poder de imitar as obras dos profetas, como os magos do Egito, né, imitaram os milagres de Moisés, e como Simão, o mágico, tentou duplicar as obras de Pedro, né? Então, temos que ter cuidado, porque Satanás terá poder de fazer sinais. E se não tivermos o Espírito do Senhor para reconhecer isso, a gente pode ser enganado. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Interessante, né? Fica claro aqui que os que não adorarem a besta, vivendo de acordo com os ensinamentos malignos, sofrerão algum tipo de perseguição e podem mesmo ser levados à morte.
Muitos, provavelmente os santos, serão aqueles que resistirão aos ensinamentos e o modo de vida proposto pela besta. Pelo que temos lido nas Escrituras e nas palavras dos profetas, os santos estarão protegidos em Sião. Nefe, vendo nossa época, disse: E aconteceu que eu, Nefe, vi o Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a terra. Estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Podemos também sugerir que esta morte poderá ser algum tipo de morte financeira ou algum tipo de sanção infligida aos que não quiserem aderir a esse poder mundial maligno, né? Vemos isso claramente, né, no verso seguinte. Eu queria só abrir um parênteses aqui, né? Nefe viu os nossos dias. E ele viu que o povo estava espalhado, né? Hoje Sião está espalhada em várias nações. Templos estão sendo construídos em lugares que alguns anos atrás nem se imaginaria que pudesse ter um templo. Isso é Sião sendo espalhada. E lembre-se que Sião não é só um local, mas é um estado também de espírito, um estado de dignidade, de santidade. Isso é Sião. E é isso que a igreja ensina quando nós filiamos a igreja e quando guardamos os mandamentos, nós estamos fazendo parte de Sião, dessa grande proteção quando estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como eu disse no verso seguinte, fala: E fez que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal na sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Interessante, né? Assim como o Senhor sela os seus, como o rei Benjamim exortou os santos da sua época, né, dizendo: Portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobrejando sempre em boas obras, para que Cristo, Senhor Deus onipotente, possa selar-vos como seus. Está lá em Mosias 5,15. E a alma, em oposição a este selamento do Senhor, advertiu: Pois eis que, se deixardes o dia do arrependimento para o dia de vossa morte, eis que vos tendes submetido ao espírito do diabo, e ele vos sela como seus. E o diabo tem sobre vós todo o poder, e esse é o estado final dos iníquos. Alma 34, 35. Esta marca, irmãos, provavelmente servirá para distinguir os iníquos e os que seguem a besta, mesmo que não o saibam que seguem. Há centenas de páginas escritas tentando decifrar essa marca, mas o Senhor não revelou ainda a resposta. Então, tudo que se falar é apenas suposição, né? Provavelmente, com o passar do tempo, será mais fácil identificar, talvez, essa marca. Ok? E diz lá que ninguém vai poder comprar ou vender. Como a besta é a semelhança dos reinos da terra, vemos aqui a extensão desse poder. Agora, dominando alguma forma de economia mundial. Pois quem não tiver a marca da besta, que será conseguida ao aderir ao modo de vida e filosofias malignos, né, não poderá comprar ou vender. A besta usará sanções econômicas a quem não aderir a seus ensinamentos. Podemos ver isso já sendo colocados em prática em nossos dias. Líderes de denominações religiosas, né, que se recusam a aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo, estão sendo atacadas economicamente. Igrejas poderão perder isenção de impostos e seus líderes podem ser multados e até serem presos. Já temos visto isso. E esse ataque econômico seguirá prosperando de diversas outras formas. O nome e o número da besta são sinônimos, pois nos alfabetos antigos cada letra representa um número equivalente. Ok? Uma coisa interessante aqui, irmãos, que acho que vale a pena uma pequena reflexão. Não quero dizer que seja isso, mas hoje nós estamos economicamente vulneráveis. Pense, se seu CPF for cancelado, por exemplo, aqui no Brasil, você não pode abrir conta em banco, o dinheiro praticamente ele não se movimenta mais fisicamente, é tudo eletronicamente, né? É Pix para cá, transferências para lá. Então, se você perder isso, ou se o governo resolver te eliminar, você não tem mais, né, cartão de crédito, não tem mais nada e você não poderá nem comprar e nem vender praticamente. Então,
é só uma reflexão para a gente pensar, né, que nós estamos sujeitos a isso a qualquer momento. Eu não estou afirmando que seja categoricamente isso, mas é uma maneira de pensar, né, sobre isso. Tá? E aí ele fala que aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, conte o número da besta, porque é um número de um homem, e o seu número é 666. Aqui está a sabedoria, né? Como João, afirmando isso, ele sugere que para interpretar o número da besta é necessário revelação e não somente sabedoria humana. Também há centenas, irmãos, talvez milhares de páginas para interpretar o número e não se chegou a uma conclusão final, somente mais confusão. O número da besta, que é o número de um homem, é 666. Se for um número de um homem, provavelmente esse homem é o porta-voz da besta, né, e do maligno. Também pode ser um número simbólico. Lembre que o número 7 significa perfeição ou totalidade e poderia muito bem representar o Senhor. Então o número 6 não significa perfeição e representa o número da besta ou o anticristo, mostrando que a besta quer imitar o Salvador, mas não consegue. Quanto a quem é esse homem, ou essa, vamos dizer assim, esse poder, não podemos ter certeza absoluta, pois há várias teorias de nomes de pessoas que poderiam dar a soma numérica 666. Então, qualquer tentativa de indicar alguém que seja o número da besta seria mera especulação. Embora não possamos afirmar com certeza quem é ou o que é esse número, sabemos que por trás dessa pessoa, organização ou filosofia está o próprio diabo. E Moroni ensinou como distinguir esse poder maligno, dizendo: tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não querer em Cristo e negá-lo e a não servir a Deus, podemos saber com certeza, né? Como distinguir, podemos saber, me perdi aqui, com conhecimento perfeito, que é do diabo, porque é dessa forma que o diabo age. Pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém, tampouco fazem os seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Aqui é uma chave, né, irmãos? Deixa eu repetir o que ele disse. Tudo que persuade o homem a praticar o mal e não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito, que é do diabo. Então, essa é uma forma de reconhecer, ok, irmãos? Então, vamos ver os simbolismos desse capítulo 13, que é um capítulo até às vezes difícil de entender, né? Porque é muito simbólico. Né? Então, lembrando, a besta simboliza uma organização. Ela tem grande poder e autoridade, lá no verso 2. Os seguidores da besta adoram o dragão, que é o diabo. Talvez, às vezes, nem sabendo que estão adorando o diabo. Ela blasfema contra Deus. Ela faz guerra contra os santos. Todos, exceto os seguidores de Cristo, adoram a besta. Ela tem poder de fazer milagres. E ela controla economicamente uma vasta multidão. E ela é simbolizada pelo número 666. E aqui encerramos o capítulo 13, né, do Apocalipse, talvez um dos mais difíceis de ser entendidos, né, porque é muito simbólico. Lembra que João estava tentando descrever a situação que o mundo estava e ele usou essas expressões dessas bestas, né? Não sei o porquê que ele usou isso, né, mas é a maneira com que ele tentou descrever o que estaria acontecendo nesses últimos dias. De novo, quero reforçar, irmãos, para que nós estudemos, ponderemos o discurso do nosso profeta. Eu acho que ali ele está nos alertando que estamos nos últimos dias e precisamos nos tornar seres celestiais que pensam celestial, ok? Então ficamos por aqui, nos veremos na próxima aula, o capítulo 14, né, do Apocalipse, e obrigado a todos por estarem conosco. Não esqueçam então de compartilhar, de se inscrever no canal e até a próxima.